Oi, queridos, voltamos aqui. Encerrou esse primeiro tempo lá, mas nós estamos de volta aqui para finalizar esse nosso último dia de ministração sobre o Espírito Santo. Então, vou chamar de novo o Mike e nós vamos reiniciar aqui. Voltamos. Beleza. Olha, eu notei de novo, a gente precisa falar para o pessoal que a gente não combinou a nossa roupa essa semana não, tá? Foi o verde, foi o De azul, novo? o vermelho. Eu já falei para você que tem uns sinais aí, né? A gente tem que identificar isso aí que... Bom, tá. Então, quando a gente percorre a lista dos dons, por exemplo, a palavra de sabedoria. Toda hora, Jesus, o que é isso? Isso é uma palavra que Deus dá para dissipar contenda, tá? Para saber administrar uma situação difícil. Então, você tem a hora que trazem a mulher flagrada em adultério para Jesus dar um julgamento. Tá? O que ele faz ali é uma palavra de sabedoria do Espírito Santo. Por quê? Fica evidente para todo mundo a falsidade dos fariseus. Eles mesmos se recuam, eles mesmos botam o rabinho entre as pernas e se mandam. Mas, ao mesmo tempo, a mulher é alcançada. A mulher é tocada. Como que esse homem podia me condenar e não me condenou? O homem que eu conheço só me vê como objeto sexual. E Jesus nada disso. Uhum. Tá? Então, nessa hora, na manifestação dos dons do Espírito Santo, o reino de Deus se manifesta. Tá? Essa é uma coisa, isso é forte, tá? É, bastante. Porque a manifestação do dom tem um fim proveitoso como manifestação do reino. É uma coisa particular, uma coisa peculiar do momento, mas representa todo um reino que está por trás. Segundo palavra de conhecimento, já falei. Fé, já falei. Dons de curar. Jesus tinha dons de curar. Mentais, né? Operações de milagres, óbvio. Também. Profecia, óbvio. Discernimento de espíritos. É Sim, impressionante que Jesus sabia quando uma enfermidade era a manifestação de um demônio sim. ou era algo biológico. Porque quando era demônio, ele repreendia. Quando era biológico, ele simplesmente... Essa é uma palavra essa é uma coisa que me toca muito hoje. Eu estou querendo tanto, mas tanto, falar como Jesus e ter a mesma autoridade e a evidência de cura como tinha com ele. Hoje, eu vou explicar por que isso. Quando eu nunca tinha ministrado libertação antes de 1993. Aqui nos Estados Unidos, poucos conhecem sobre isso. Muito menos no seminário que eu fiz. Jamais ensinaram sobre isso. Mas aí Deus começou a me conduzir a ministrar sobre isso. E eu vi a autoridade que eu tenho em Cristo para expulsar demônios. E comecei a ministrar, e pessoas me chamavam para ministrar e tal. Quanto tempo que eu vou ficar para a pessoa ficar liberta? No início, minha fé fraca, minha experiência pouca, no início demorava mais. Depois, 3, 4, às vezes uma palavra, às vezes é 10 minutos, mas eu fico até. Porque eu sei que o demônio se manifestou, tem que sair. É para a glória de Deus. Amém. E aí que entra uma pergunta.
Se as ordens de Jesus, curai os enfermos, expulsai os demônios, são iguais no seu, no seu, Na na sua, relevância, na tal de... relevância e na sua força, não é diferente? Eles Uhum. estão sequenciais, tá? Assim como o pecado, né, Mike? Não existe diferença, não existe um peso da prostituição para mentira, né? Tá. Você falar mal do seu Exato. irmão, você está pecando assim como se você estivesse se prostituindo. Exatamente, tá? Por que que a gente não fica com o enfermo até que seja curado? E eu estou dentro de mim lutando muito com isso hoje, Mas tá? talvez não seja um ensinamento, Mike. E aí a gente já viu muitas ministrações, né? Assim, ah, não, porque Deus não quis curar. Né? Deus agora não é da vontade de Deus isso. E mostra para mim uma ocasião na vida de Jesus que ele fez isso. Às vezes que o homem falou, me ajuda na minha fé, na minha pouca fé. Ah, tá bom, ser curado. Não dependia da fé da pessoa. Jesus curava pela fé que ele tinha. Ele cobrou os seus discípulos em Mateus 17, Sim. em Lucas 11 ou Lucas 10, exatamente 9, na mesma base, tá? Eu te dei autoridade para curar. Eu te dei autoridade para expulsar, tá? E eu estou aqui nesses dias, eu sou a minha própria cobaia, tá? Uhum, Eu não estou fazendo isso com outras pessoas. Eu uhum. luto com umas enfermidades e eu estou dizendo, Deus, eu preciso, eu preciso. E eu estou orando todos os dias, eu estou querendo sair desse período Amém. curado, tá? Glória a Deus. E é orar até que, porque ou funciona ou não funciona. Uhum. E quando eu vejo que Jesus cobrou isso dos seus discípulos, então eu não quero chegar no final das contas e fico aquém. E eu sei que o mundo... Outra coisa, eu ia ser médico. Eu amo a cura. Eu amo. Eu acho que todo mundo que trabalha na área da saúde, na verdade, tem dons de curar, tá? Meu Deus, Mike, a oração ontem, quem estava meia-noite, a gente estava ministrando, né? O Alexandre passou o dia ontem, saiu direto para o hospital, ele saiu daqui já era umas 10 e pouco. E até falei para ele, não é melhor você dormir aqui? Ele falou, não, eu tenho que ir, porque a situação precisa, senão eu teria que acordar muito cedo também, eu vou de uma vez. E aí eu resolvi entrar na live à noite e orar por aqueles que precisam. Tem muita gente. Você pode olhar para a sua situação e dizer assim, eu estou numa situação difícil. Mas você olha para o seu lado, talvez tenha uma pessoa muito pior. A situação da pessoa está muito pior. E eu Uhum. motivei as pessoas ontem a entenderem, a não olhar mais para si, mas olhar para o lado e interceder pelo outro. E quando eu estava orando, eu comecei a orar assim, Senhor, existem filhos teus nos hospitais. Existem filhos teus como médicos, existem filhos teus como enfermeiros, como recepcionista, como pessoas que estão limpando os corredores. Libera o teu poder de cura sobre a vida deles, de forma que quando eles tocarem, onde eles ministrarem, com o que eles têm para fazer, eles liberem a cura. E aí teve um momento que eu parei de orar, porque eu fiquei assim, mas contudo seja feito sua vontade, né? Mas enfim, né? E aí eu me vi naquele embate na oração, e agora você falando, quem estava aí, quem estava na live ontem da oração vai confirmar que eu parei, né? E depois não, é isso que está gerando no meu espírito, porque eu creio. Imagina se em cada hospital, cada servo de, sabe, cada ministro do Senhor ali naquele hospital, ministrando a cura nesse tempo. Eu creio. Eu creio que seria É o diferente. sonho do Pai. É o sonho do Pai. Jesus deu a sua vida para que isso aconteça. Bem. O alvo da sua morte não está no perdão dos nossos pecados. Está na liberação do Espírito Santo Glória a Deus. para reproduzir a vida e o ministério de Jesus em nós. Desculpa, isso explode dentro de mim. Sim. Para você entender como isso está alinhado, tá?
Desde o primeiro dia, isso está em gravações, eu tenho pedido, Deus, levanta os teus filhos no mundo inteiro. Desperta. A questão é despertar. Porque se as pessoas estão trabalhando no hospital, elas têm a ver com cura. Glória a Deus. A vida dela, elas estão dando sua vida, de alguma forma, em prol da cura. Aleluia. Ninguém vai para o hospital querendo morrer. Claro. Todos vão para o hospital querendo viver. Tá? Aí eu recebi eu chorei do início ao fim desse vídeo. Um cara da Irlanda do Norte estava no hospital, tinha contraído o vírus, tá? Coronavírus, e ninguém estava passando no quarto dele. Estava isolado, ele estava lá pensando, é o fim da minha vida. Tá? E como cristão, ele está pensando, eu não vivi toda aquela coisa depressiva e tal, e lamentando, e não podia estar com a família, etc, etc. Ninguém podia entrar. E tinha um cara que estava trabalhando como faxineiro. Tá? Ele chegou lá e começaram a trocar ideia. O faxineiro era missionário na África. E tinha deixado o campo missionário, estava trabalhando na Irlanda do Norte. E o cara pediu, ora por mim, então. O cara começou a falou sobre as curas que ele tinha visto, tinha visto Deus fazer. O cara chegou, orou com ele, tá? Daquele dia para o outro, já deu a virada. Aí, 2 dias depois, ele estava fora. No outro dia, ele fez uma oração. Ele falou, Pai, se o Senhor realmente está me ouvindo, parece do jeito que o Senhor está me ouvindo, porque eu pedi e o Senhor mandou aquele homem orar pela minha cura, eu estou sendo curado. Ele pensou, Pai, eu gostaria de comer tal coisa. Ele fez uma lista, literal, tá? Eu gostaria de comer tal coisa. Naquele dia, o faxineiro entra no quarto com uma sacolinha, tá? Deixa no chão, tá? Dá o seu oi, vai lá fora e está indo embora. Ele passa pela janela e dá um tchau para ele. Ele abre, o que era? A lista dele. Isso me faz ter certeza, aquilo que você está pensando, isso é o sonho de Deus. É o sonho de Deus. Os filhos dele, espalhados em toda a terra, em todos os lugares, cheios do Espírito Santo. Nós Amém. temos que elevar o nosso padrão, a nossa mentalidade tem que mudar. Amém. À medida da estatura, da plenitude de Cristo. É Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em todo mundo, Cristo entre nós. Tá? Isso significa um Espírito Santo. Amém. Fazendo em nós o que ele faria se o próprio Jesus estivesse aqui em carne e osso. Jesus iria orar pelos enfermos hoje? Não somente orar, ia curar. Sim. Você está com esse vírus? Tá, ser curado. Coronavírus sai. Simples assim. Simples assim. Então, o Espírito Santo está em nós para reproduzir a vida e o ministério de Jesus, para a glória do Pai. E nós estamos chegando numa época, num momento, ele falou a era do Espírito Santo para você, eu gostei dessa, tá? Ele tem falado comigo sobre o Rio do Leão, ele fala na palavra a manifestação dos filhos de Deus, tá? Para o Bob Jones, um profeta americano que faleceu em 2014, ele falou uma colheita de 1 bilhão de almas, tá? É que Ele a tem gente falado, questiona, né? Assim, Deus fala algo que não está na palavra, a palavra era, né? E eu questionei. Falei, será que isso está vindo de Deus mesmo, né? Tipo, limpa meu ouvido aqui.
Mas É engraçado, a gente é forçado a pensar sobre isso, mas a gente não pensa duas vezes em palavras proféticas para uma pessoa. Eu tenho inventado um termo. Teu irmão vai gostar dessa, tá? Tá? Uma palavra parabíblica. Tá? Como a gente tem palavras, ou a gente tem ministérios para-eclesiásticos, existem palavras proféticas que Deus vai falar, por exemplo, falando dessa hora da manifestação dos filhos de Deus, que ele vai falar contigo é a era do Espírito Santo. Tá? Ele me deu uma palavra sobre o Rio do Leão, não é contrário à palavra. sim. Vem ao lado da palavra, na hora que a palavra vai se cumprir, para a gente vai ter entendimento da palavra. Uhum. Tá? Iluminação da palavra. Mike. É isso. Eu Posso queria... orar? É isso que eu ia falar, eu queria orar. Então, Não sei se essa é a direção que você vai seguir, mas eu queria orar agora. Não sei se tem gente aí que é profissional da área de saúde, mas eu queria que você orasse por tudo isso que foi ministrado, mas de alguma forma eu queria que você liberasse essa palavra no reino do Espírito e a gente se unisse aqui para liberar essa palavra sobre eles. O Espírito Santo não precisa que nós liguemos para cada um e peçamos, você pode fazer isso, mas o Espírito pode movê-los lá, como o Alexandre postou um vídeo do dia que ele veio, ele saiu de lá e com todos aqueles equipamentos, e eles fizeram um corredor polonês e 5 pessoas receberam alta, as 5 primeiras altas do hospital onde ele está trabalhando, e uma das pessoas saiu com a Bíblia na mão, agradecendo a Deus pela cura. E o Alexandre gritando daquele jeito dele que você conhece, né? Uhul! você viu o vídeo do médico lá de Belém? Ai, esse é meu Brasil. Você não vê isso em outras nações. Eu creio que esses guerreiros, né? É o tempo de Deus usá-los. Eles viram tantas perdas, mas é tempo deles se levantarem na ousadia do Espírito e liberarem aquilo que está dentro deles, né? E pode ter certeza que eu tenho uma madrinha de casamento, a Dilce, que ela está enfrentando agora, o padrasto dela está internado na UTI, o caso agravou, e essa madrugada foi um dos motivos que me levou também a orar. E eu creio, ela está lá, na frente de batalha todo dia e ministrando. Eu creio que nós veremos testemunhos de curas por esse tempo. Vamos orar. Amém. Pai, nesse momento nós queremos simplesmente nos posicionar em Cristo e declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para cumprir a agenda de Jesus. Quando ele disse: pregai, curai, ressuscitai, expulsai, purificai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Espírito Santo. Levanta-te em mim, me ajuda, me aconselha, me desperte. Desperte todos nós. E, Senhor, eu abraço agora, em intercessão, os filhos de Deus sobre a terra que estão na linha de frente em hospitais, em clínicas, até em casas, lidando com pessoas enfermas, não somente de coronavírus, como de tantas outras enfermidades. Desperte-nos, Senhor. O poder da cura está dentro de nós, pois é o poder da ressurreição. A prova foi o Pai ressuscitar Jesus. A prova que o Espírito Santo está em nós é qualquer ministração do Espírito Santo em nossas vidas.
desde a convicção do pecado até a manifestação de línguas, palavra profética, sabedoria. Nós podemos ver, então, Espírito Santo, tu estás dentro de mim. Manifesta o poder do reino. Ative, Senhor, fé. Ative, Senhor, em nós dons de curar, discernimento de espíritos. Haja a palavra do Senhor sobre a terra. Coronavírus morra, cesse, em nome de Jesus. Esse mal que foi manipulado em laboratório, em nome de Jesus, dissipa, seja desfeito. Em nome de Jesus. E haja restauração. Senhor, levanta os teus filhos espalhados, ativa a fé, dons de curar, ousadia no espírito, a palavra profética para condenar esse vírus, para expulsar as enfermidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, desperte-nos. Esse é o nosso legado em Cristo, Senhor. Não aceito que a cura seja atribuída a outros que não Jesus. Aleluia. Levanta-nos, Senhor. Esse é o nosso legado em Cristo. Sim, Deus. Haja, Senhor, os seus discípulos no primeiro século. Sim, Deus. Quando falaram para eles pararem de curar, eles foram e eles oraram. Senhor, dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra e estenda a tua mão para curar os enfermos. Que nós não vamos parar. Que assim seja, Senhor, conosco. Que haja, Senhor, nesses dias um despertar de todos os teus filhos. Um despertar do Espírito Santo que habita em nós. Que saiamos para os quatro cantos em todo ao nosso redor, querendo curar, impondo as mãos para curar os enfermos. E liberando tua palavra. Liberando, Senhor, assim, o poder da ressurreição, que vai glorificar Jesus, que se entregou, e aquele que foi moído, agradando o Senhor, se enfermando com as nossas enfermidades. Coronavírus, teu lugar é a cruz. Coronavírus, teu lugar é a cruz. AIDS, teu lugar é a cruz. Diabetes, teu lugar é a cruz. Câncer, teu lugar é a cruz. Aleluias. Glória ao teu nome, Jesus. Todo espírito imundo que se manifesta em nome de com Jesus. enfermidade, saia. Toda dificuldade, Deus. Em nome de Jesus. Seus arcos internos, seus arcos E, Senhor, nós te pedimos externos. novo batismo. Não sei bem se isso seria correto em todas as questões, os pormenores da palavra, mas estamos pedindo para o Senhor nos levar naquela imagem que o Senhor deu para Ezequiel. Não queremos ficar aos tornozelos nas tuas águas, no rio do Espírito Santo. Sim, nem aos joelhos, nem à altura da coxa. Nós queremos ir e entrar no teu rio, Senhor, a nado, onde o próprio Espírito nos conduz. Águas profundas. Queremos ser, Senhor, conduzidos, guiados pelo teu Espírito. Sim, Pai. Para que o caráter de Jesus seja reproduzido em nós. Aleluia. Para que o ministério de Jesus seja reproduzido em nós. Em nome de Jesus. Te louvo, Senhor, pelos irmãos que têm nos acompanhado esses dias. Te louvo, Pai. E eu te peço, encha-nos. Jesus, João disse que és tu aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Batiza-nos, Jesus, para a tua glória. O Senhor deu a sua vida para isso. Valha a tua vida naquela cruz, nas nossas vidas. Amém. Amém. E amém.
Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ai. Deus abençoe. Amém. O que está acontecendo? Deixa eu falar algo aqui, eu vou ter que compartilhar no privado contigo. Okay. Mas, amém, queridos. Deus abençoe. Amém. Você e a todos. Amém. Fiquem na paz. E segunda-feira a gente está aqui de alguma forma. Vamos deixar o Espírito guiar a gente. Amém? Deus abençoe a casa, a sua família. Bom final de semana aí para vocês. E mais tarde tem as lives do Mike. Semana que vem começa o estudo. Se você quer aprender mais da Bíblia, vamos lá às 21h30, tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.